é colocada como a mulher que quis ter conjunção carnal, né? Parece, Paulo, que a gente voltou na década de 70, na década de 80, né? Ou mesmo parece que eu estou em sala de aula, né? E eu ouvi isso de um professor que eu tive, péssimo professor, por sinal, e eu contestei ele em sala de aula, justamente porque ele falou assim: a gente tem sempre que ver vítima de estupro, qual roupa que ela estava, né? Uma fala terrível, né? Uma fala machista, uma fala lamentável. Ainda bem que esse professor nem é mais professor e nem é mais advogado, que também caçaram a OAB dele, apesar dele aparecer de vez em quando por aí. Mas, Paulo, eu fico realmente impressionada como está essa questão da justiça militar, né? Que não julga nada. Vamos lá, eu já tive algumas experiências da justiça militar e só tive péssimas experiências, né? Principalmente quando quem julga, obviamente, é um militar, julgando atitudes de militares onde a vítima é um civil. Então, de todas as vezes que eu tive essa experiência, que foi péssima, por sinal, uma condução do processo completamente desequilibrada, a gente vê que, no final das contas, o civil acaba sendo culpabilizado. É lamentável, né? Eu espero realmente, eu sou daquela parte de que eu acho que os militares precisam ser julgados pela justiça comum, porque existe muito tapinha nas costas, né? E esse caso é claríssimo. Como que numa violência sexual a culpa é da vítima? Gente, a gente não está mais na década de 70, os tempos mudaram, né? E é lamentável, eu não tenho nem. Eu fiquei muito chocada quando eu li, porque eu lembro do caso e eu fico muito decepcionada, mais uma vez, né, com a justiça militar. Nicolau Obeide, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcelo Massaioli. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu acho que vocês esgotaram o assunto, eu só vou discordar da Patrícia numa coisa. Não estamos na década de 70. Eu sou da década de 70, o Paulo Schiff é da década de 70 e a gente não agia dessa forma e não agia que nem bicho. Porque, mas mim, as instituições agiam dessa forma, claro que sim. Eu acho que o respeito era muito maior do que é hoje. Desculpe, Patrícia. Eu acho que era muito maior e nós tínhamos muito mais medo. A legislação, Nicolau, a legislação da década de 70 com relação aos direitos das mulheres era completamente retrógrada. Não se tinha direitos civis. Não, mas eu estou falando de lei, né? Eu estou falando de lei. Mas eu estou falando de lei. Completamente diferente. Você posso falar? A lei quem faz são os homens. Eu estou calada. A lei quem faz, Patrícia, são os homens. E a lei ela é baseada na sociedade. A sociedade ela piorou muito de 70 para cá. Piorou muito. Nós temos várias leis e vários absurdos, mesmo contra essas leis criadas novas, acontece. O que eu quero dizer é o seguinte: eu, como o Paulo, que eu sei que é mais velho, nós saíamos, nós bagunçávamos, nós gostávamos de sair com mulheres e etc. Mas em momento algum, a gente agiria da forma. Até esses policiais que deram carona para essa mulher ou ajudaram essa mulher, se eles quiserem ter um encontro carnal com ela, eles teriam que respeitar a farda que eles estavam usando, marcar um posterior encontro com ela, da maneira que eles justificam, e encontrar com ela posteriormente, né? Como se foi consensual, como eles disseram. Então, realmente, eu endosso o que você falou, eu endosso o que o Marcelo falou. É um absurdo, não tem muito o que acrescentar, principalmente vindo de uma autoridade. Não vou nem questionar que se foi feito sexo dentro da viatura, que isso é o absurdo do absurdo, mas eu quero... A instituição militar ela tem que ser respeitada. E eu discordei de você, Patrícia, não numa questão de rebater o que você falou, mas rebater no sentido de que, naquela década, a gente era muito mais respeitoso do que as pessoas são hoje. Porque eu acho que, independente da lei, eu acho que o ser humano ele tem que ser respeitoso. A educação do ser humano. Então, você pega pessoas
de nível cultural baixo ou de nível cultural superior, elas têm que ter a mesma índole, elas têm que respeitar da mesma forma as outras pessoas. E essa educação é que nós tivemos, eu, Paulo Schiff, e a maioria, quando a gente fala, óbvio que acontecia absurdos naquela época, mas a maioria tinha. Hoje é muito menos do que naquela época da década de 70, de 60. Hoje os absurdos acontecem a toda esquina, todos os dias. Era nesse sentido que eu queria falar. Eu sou, na verdade, da década de 70, do século 100 antes de Cristo, né? Ou do século 98 antes de Cristo, porque são 100 mil anos. Mas ou do século, na verdade, são 10 mil anos, né? Agora, o Nicolau tem razão em relação à degradação dos costumes. Na década de 50, na década de 60, na década de 70, de lá para cá, houve uma escalada de violência muito grande, essa escalada de violência, muito maior do que era na década de 50, 60, 70. Agora, a Patrícia também tem razão. Na questão legal, na questão dos costumes, na questão das instituições, hoje não se aceita mais violências que eram aceitas na década com mais naturalidade. Tem aquela questão da morte da mulher em legítima defesa da honra, por exemplo, as questões racistas, as questões de violência sexual. Hoje a legislação é muito mais rigorosa. Mas você não acha que isso acelera, Paulo? Determinadas leis, elas parecem que são feitas para serem contrariadas. Eu vejo dessa forma. Eu acho que a educação é fundamental na pessoa. Porque não vai ter leis que ela vai penalizar, mas ela não vai educar. Nisso você tem uma boa parte de razão. Eu entendo que o Estatuto do Idoso, por exemplo, Marcelo, não deveria existir. O respeito pelo idoso deveria ser completamente natural, né? Mas já que não tem o Estatuto do Idoso. Você sabe que essa semana teve um jornal aqui da cidade que noticiou aí uma reportagem sobre a lei que o deputado Kenny está fazendo tramitar aí na Assembleia Estadual para obrigar os síndicos, os condomínios a denunciarem violência doméstica. E aí fica uma impressão muito ruim de que as pessoas hoje não têm obrigação nenhuma, de que as pessoas podem assistir ao cometimento de um crime e ficarem omissas. E não pode não, viu? Não pode não, isso também é outro crime. Na verdade, não deveria precisar de lei para esse tipo de coisa. Para dizer o óbvio, né? E aí você acaba transferindo coisa que o fracasso do Estado para o particular, você não dá mecanismos, você faz uma lei populista, bonita, populista, porém não realista. E é o que a gente tem, o que eu acho que o Nicolau está falando é isso, faltam leis mais realistas, menos populistas. E também tem essa questão do costume, o costume se sobrepõe à lei, né? Claro. Você coloca uma lei para reprimir, mas tem muita gente que transgride essa lei. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná, 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de diagnóstico por imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos, Rua Paraná, 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. A CDL Santos Praia lança a campanha Compre no Comércio Local. O comércio proporciona um ambiente extremamente seguro para você fazer suas compras com total segurança e tranquilidade. Lojas de rua, shoppings, galerias, todos estão preparados para te receber. Na hora das suas compras, compre no comércio local. Com a sua ajuda, as lojas vão continuar abertas. Essa é uma campanha da CDL Santos Praia. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
7h26, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Ontem a seleção brasileira bateu a seleção colombiana por 2-1 num jogo muito ruim novamente, não é, Marcelo? Marcelo, você acompanhou esse jogo? Eu não acompanhei porque eu tinha algo mais importante. Tinha uma série Foi de roubada, a Colômbia foi roubada. Que queria ver comigo. Eu tô tão ligado na seleção brasileira, mas eu claro, depois eu li o resumo todo do jogo e vi os melhores momentos. E temos que aguentar a acusação argentina de que o Varzio entrou em ação para roubar para o Brasil. Mas vamos ver quando para a Argentina também, porque eu acho que a gente tem que ganhar no campo deles. Você assistiu ao jogo, Paulo? Mais dormi que o jogo tava pior que o jogo do Corinthians. Tava ruim. Não chega tava ruim. O Brasil melhorou muito no segundo tempo. Eu ainda consegui assistir um pouco do jogo, mas foi roubado. O gol que o juiz não anulou e o gol no finalzinho. Eu não assisti esse. O Brasil foi Patrícia, você assistiu Brasil e Colômbia? Não assisti, eu estava dando aula ontem à noite. E o Nicolau? Não assisti. Eu também tô que nem o Marcelo, eu tô tão empolgada com a seleção. Eu vi o jogo, queria falar duas coisas. Patrícia, você sabe que eu te amo, né? Eu não discordei de você. Eu sei. A gente briga, mas olha só, eu queria até esclarecer uma coisa que eu vi que um ouvinte escreveu aqui, o Paulinho Magalhães. Não concordo com a comentarista. E logo na sequência, ela é petista? Dependendo da resposta. Olha, é impressionante, né? Se a gente não concorda hoje em dia, ou a gente é bolsonarista ou é petista. E eu devo esclarecer uma coisa, eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu comemorei, né, Paulo? Eu tomei uma champanhe quando o Lula foi preso. Então, assim, que coisa, que mania que as pessoas têm de polarizar, né? Mas, Nicolau, a gente discute, mas eu também amo você. Agora, Patrícia, eu sei que você anda triste porque o São Paulo não consegue ganhar o jogo, né? Difícil, viu? Difícil. É para ver um jogo da seleção, Nicolau. Aí eu vou acreditar que você gosta dela. Não, mas olha, eu vou falar. O jogo ontem, o Brasil ganhou na mão grande, viu? Porque eu estava perdendo de 1-0. Aí foi com a mão de Deus? Eu acho que foi quase. Porque a mão de Deus é argentina, né? Ela é argentina. Mas o Brasil muito abaixo, né? Eu quero ver quando pegar time grande da Europa, como a Alemanha, como a Holanda, que está voando, né? Tem alguns times lá na Europa que estão... Foi Eslováquia, nós estamos bem. Porque ontem as lambanças da Eslováquia... Na verdade, o juiz não usou uma vez o VAR. Ele não quis saber do VAR. Então, tudo bem, a decisão é dele, né? Eu acho que dentro das regras do futebol, ele pode decidir sem olhar o VAR. Agora, domingo, temos um Bélgica e Portugal, belo jogo também, aí sim. Teremos um bom jogo. Então, ontem teve esse jogo que foi muito fraco, Brasil e Colômbia, pelos comentários, e teve 2 jogos muito bons na Eurocopa. 2 empates em 2-2, né? Foi o da Hungria com a Alemanha. Foi e de Portugal também. A Alemanha se salvou aos 39 do segundo tempo, jogando em casa. A Hungria estava valente ali no 2-1, ia se classificar e perdeu a vaga no finalzinho. Portugal também. E França foi um 2-2, 2 pênaltis aí. Mas, Marcelo, jogo interessante estava Cuiabá e São Paulo. o São Paulo perdeu 2-0, São Paulo do Cuiabá. O São Paulo é a sexta rodada do Brasileiro. É o sexto jogo do São Paulo, é o sexto jogo. E o São Paulo invicto ao contrário, né, Patrícia? Nenhuma vitória. A gente está mantendo a nossa irregularidade, né, clássica. Agora, eu li um comentário hoje de manhãzinha do Menon, ele diz assim que o São Paulo está com a receita para ser campeão brasileiro é ganhar em casa e empatar fora, que dá 76 pontos, né? E a receita do São Paulo é a receita do rebaixamento, empatar em casa e perder fora, que dá 19 pontos. O Menon fez a conta. Realmente o São Paulo pagando o preço de ter desgastado o elenco, né, na competição. Depois falam que não tem que poupar e tal. É bem claro, o São Paulo com as contusões, com as lesões, é bem claro que desgastou o elenco na disputa do Paulista simultâneo a Libertadores e logo depois do final do Brasileiro, né, do ano passado.
Então, o Flamengo ganhou do Fortaleza 2-1, o centroavante Pedro, o atacante Pedro, teve um chilique quando foi substituído, chutou a garrafa de água. São Paulo empatou em casa 2-2 com o Cuiabá. O Bragantino meteu 3-1 no Palmeiras, com 3 gols do atacante Ítalo. É o líder, né? O líder. Está disputando a liderança. E o Dragão também ganhou de 1-0 do Flamengo, aí do Fluminense, 1-0, com um gol do atacante Zé Roberto. E o Dragão também está lá em Mas cima. o Bragantino tem 6 jogos, né? O Dragão só tem 4, então ainda tem 6 pontos aí na disputa, né? É o Galo que só tem 4 e hoje o Galo enfrenta o Ceará, lá no Ceará. Hoje, às 7 horas, tem Corinthians e Sport, Ceará e Galo, Chape e Inter. Às 4 da tarde tem América e Juventude. Às 9h30 da noite, Bahia e Furacão, e Grêmio e Santos, 7h32. Repita! 7 horas e 32 minutos. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Dentre as opções de alimentos para cães e gatos, existem aqueles que ainda sem entrar na categoria das rações terapêuticas, destinam-se a atender algumas necessidades específicas dos nossos pets, como sensibilidade digestiva, evitar bolas de pelo no estômago, coceiras, tendência a ganhar peso, paladar caprichoso, pelos brancos que ficam avermelhados e até rações que se propõem a ajudar nossos amigos muito ansiosos. São casos em que o alimento contribui muito além da nutrição. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens de nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 33 minutos, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã do Litoral Paulista. Você tem comentários do Marcelo Marçaioli, da Patrícia Gorit, do Nicolau Obeide, e a partir de agora tem a participação de um comentarista também do Jornal da Manhã Litoral Paulista, o prefeito de Santos, Rogério Santos, que desde o início do Jornal da Manhã foi comentarista e que pela primeira vez, depois de impostado, participa de um jornal de rádio. Rogério, bom dia. Bom dia a todos da Litoral. Poxa, realmente é um prazer estar aqui na Jovem Pan, a gente poder debater, estar de volta aqui essa bancada com quem a gente tanto debateu, frequentou, falou de assuntos da cidade. É a primeira vez que venho, depois de impostado, numa rádio, presencialmente. É uma honra para nós, Marcelo. É uma honra grande. Na verdade, a gente está reeditando o nosso time, né? O Rogério era do meu dia também de bancada, a gente fazia o programa junto. Na época o Flamengo não estava ganhando nada, então era bom, né? Porque se ele estivesse aqui quando o Flamengo ganhou tudo, ele ia estar chato. Mas é um prazer tê-lo aqui de volta com a gente, né? Eu fiz até um esforço para que isso acontecesse, porque a gente debateu um assunto que para mim interessa demais e que eu assisti uma palestra do prefeito faz 3 semanas lá no Rotary. Ele vai poder falar um pouco disso aqui para a gente também, né, Paulo? Primeiro, eu quero dizer que eu encontrei com o Rogério, ele estava com algumas pessoas da equipe, e eu perguntei para ele: Rogério, você vai indicar alguém para te substituir no Jornal da Manhã? Ele falou: você está me demitindo? Não foi assim? Foi exatamente a vontade que a gente tem. Eu adoro estar no rádio, participar de programas como esse, programas sérios, onde a gente ouve toda a diversidade de opiniões. A gente tem a oportunidade de aprender com os ouvintes, as perguntas, enfim, foi um grande aprendizado, o momento que estive junto com vocês. Isso me trouxe uma consistência, isso me trouxe um maior conhecimento da cidade, mas principalmente, né, a gente entender o que cada indivíduo pensa, as necessidades individuais das pessoas. Isso agregou muito valor na minha vida, trago isso comigo e uso essa comunicação, essa forma e esse conhecimento no meu dia a dia. Bom, Rogério, você veio especificamente, assim, a pauta que atraiu a sua visita aqui ao jornal é
é uma pauta que é muito importante para a cidade, uma das principais chagas sociais, talvez a principal da cidade, é o dique da Vila Gilda. A gente tem outras, tem os cortiços do centro da cidade, tem o Morro do Tetel, tem as enchentes na zona noroeste, mas tem um projeto de intervenção que a prefeitura desenvolveu junto com o urbanista Jaime Lerner, infelizmente já falecido, mas tem a Fundação Jaime Lerner, tem a equipe dele, e esse projeto é bastante ambicioso, né, Rogério? Exato, é um projeto que é justamente pensando nas pessoas, né? Na valorização do sentimento de pertencimento às pessoas. A política nacional habitacional no Brasil, ela patina e patina há muito tempo. Tivemos aí a época do BNH, onde foi feito o maior número de conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, agora o Casa Verde e Amarela, mas são programas que não resolvem o problema social. Junto com o problema social, nós temos questões ambientais, nós temos áreas de risco, nós temos a dignidade das pessoas, então é bastante complexo. Quando a gente fala do DIC da Vila Gilda, e são mais de 6 mil unidades habitacionais ali, unidades desconformes, que se chamam de subhabitações, mas muito mais que isso, são pessoas que vivem lá. O modelo hoje que nós temos em relação a locais como o DIC da Vila Gilda é o reassentamento, que você pega a pessoa e leva para um outro lugar distante da sua realidade, distante de seus vizinhos, distante da sua comunidade, né? E esse valor de pertencimento que as pessoas têm com o bairro, com a sua comunidade, querem que as pessoas tenham vontade de melhorar, de desafiar, né? De vencer desafios. E preferem, a maioria, ficar no mesmo local, não com a situação que existe. Então, na verdade, o que nós queremos é tirar palafitas que são mal feitas, que são feitas de forma irregular, construir unidades habitacionais com estaqueamento correto, com acesso à água, ao esgoto, à energia elétrica, ao telefone, à internet, ou seja, casas sob o rio, né, sob o mangue. E isso é possível, e é possível, inclusive, com a outra política, que é a recuperação dos mangues. A partir do momento que você pega um território desordenado, como é hoje o DIC da Vila Gilda, e ordena, você consegue fazer essa convivência entre a habitação e a recuperação ambiental. É possível e nós vamos fazer. Eu queria... eu li uma vez um estudo da Unisantos, faz uns 15 anos, Rogério, mais ou menos, que o Rotary, a gente tem uns projetos sociais lá, tem algumas creches que a gente ajuda a manter, e isso dava conta, inclusive, Paulo, é muito interessante que grande parte dessas 6 mil moradias regulares, esses barracos, essas palafitas, você encontra insetos, ratos, animais, ou seja, eu acho que o principal ponto aí é a estrutura sanitária, é levar a estrutura sanitária para essas pessoas, elas terem os serviços públicos elementares, a estrutura do Estado, o Estado está aí para isso. E aí, porque a pergunta que eu tenho para o Rogério aqui, e ela eu já ouvi essa resposta dele, mas acho que para o ouvinte da rádio ela é muito informativa, por que a gente tem que enxergar isso com olhos de um benefício estatal e não uma legitimação de uma situação que está errada? Porque muita gente fala isso, nós não estamos legitimando o que está errado. Eu entendi muito bem na tua explicação que não, mas eu queria que você pudesse explicar para a gente. Existem palafitas no mundo todo, inclusive resorts caríssimos, hotéis em palafitas, né? Com estaqueamento, em países asiáticos. Existem formas de fazer uma construção, um modelo construtivo ideal. É o estaqueamento correto, casas, inclusive, que podem ser pré-fabricadas, isso daria uma velocidade, uma maior economia no custo final. Casas, inclusive, com energia solar, é um modelo que preserva a cultura local. Quando você vai lá no DIC da Vila Gilda, você tem lá a comunidade da Última Ponte, você tem o Caminho da Divisa, você tem o Caminho São José, você tem vários caminhos, várias pontes, porque são comunidades, né? Vila Telma, são comunidades
se reconhecem como comunidades, como vizinhos, como proximidades. Essas pessoas têm uma cultura local. O que elas precisam é condições mínimas, né, sanitárias, como você falou, que não tenham ratos, que não tenham inundações, e isso a tecnologia, a engenharia, ela está aí para resolver, e ela tem como resolver. Santos é uma das cidades que não tem praticamente áreas sobrando para habitação, né, dificuldade. Ontem tivemos que fazer aí uma ação de impedir novas invasões na área do DIC, né, muita crítica, mas existem determinações legais, e a gente tem que seguir dentro da lei. E esse modelo é um modelo inédito, né? Então não há nada de irregular, desde que seja feito com toda a tecnologia necessária. É inédito? Porque nós temos questões, leis ambientais, porque você não pode construir sobre espelho d'água, né? Sobre rio, enfim. Você tem a questão da cessão da área definitiva, mas são coisas possíveis. A gente tem trabalhado com consultores. Eu destaco aí o Sérgio Pompeia, que está nos ajudando, e sem custo, porque é um entusiasta do projeto. O Sérgio Pompeia fez projetos na área ambiental de vários terminais portuários, a própria BTP, aqui em Santos, que tinha um lixão do porto, foi justamente a empresa do Sérgio, e ele vê com bons olhos esse projeto e está agregando nesse projeto a sua participação. O Ludman também, que é um especialista em estaqueamento, também trabalhou na área portuária e também executando alguns projetos na área pública, como as estações de bombeamento, também está presente nesse grupo de trabalho. Então, e que parte de um ícone brasileiro, que é justamente o Jaime Lerner, e a gente vê que as palafitas não é só um problema aqui regional da nossa região, porque tem palafitas em Cubatão, tem as palafitas em São Vicente, tem palafitas no Guarujá, tem palafitas em Manaus, que hoje sofrem com as enchentes. Então é preciso que a gente saiba utilizar de todas as ferramentas necessárias para esse grande desafio que você colocou, Paulo. O déficit habitacional que nós temos no Brasil. Patrícia Gores. Olá, Rogério. Agora, olá, prefeito Rogério, tudo bem? Tudo bem. Fico muito feliz. Fico muito feliz em te ver mais uma vez na rádio, no nosso dia, né, juntos, e agora como prefeito. E você me trouxe uma grata surpresa, e eu fico bastante feliz, porque quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Então eu tenho hoje, sinceramente, eu tenho uma grata surpresa em te ter como prefeito da minha cidade, a cidade que eu nasci, e que eu tenho muito orgulho de ser santista. Quando na noite que você foi eleito, eu te mandei um WhatsApp e você me respondeu, não sei se você lembra, dentre tantos WhatsApp, e um deles foi falando justamente disso. Primeiro, parabéns, prefeito, e segundo, espero que você faça algo pelo DIC da Vila Gilda. E eu fico muito feliz que você, logo de pronto, já esteja fazendo. A minha pergunta para você, Rogério, é com relação a São Vicente, porque hoje existe uma proximidade, né, entre os DICs, e hoje você não sabe dizer o que é Santos, o que é São Vicente. Então, esse projeto é espetacular, eu vi a apresentação dele também, mas me preocupa o que vai ser feito. O senhor, por um acaso, entrou em contato com o prefeito de São Vicente para que haja uma ação coordenada entre as cidades? Porque é um DIC só, né? Então não adianta despoluir o lado de Santos se São Vicente é logo ali. Bom, Patrícia, é um prazer falar com você. Doeu meu ouvido quando você me chamou de senhor. Não dá. Eu até prefiro que você me chame de Rogério. Estou prefeito mesmo, Patrícia. É um orgulho. Acho que é um orgulho para qualquer pessoa que mora em Santos poder ocupar o cargo de prefeito, porque a gente ama a cidade, a gente tem os desafios, nós temos as nossas ideias, nós temos as nossas convicções, e quando a gente tem a oportunidade de pôr em prática o nosso conhecimento sobre gestão pública, o nosso sentimento pela cidade e pelas pessoas, e a gente tem a oportunidade de fazer diferença, é muito gostoso. É uma responsabilidade muito grande, mas eu estou falando isso porque eu prefiro que você me chame só de Rogério. Tá bom, combinado.
Patrícia, eu tenho conversado muito com o Caio Amado e conversei com o governo do Estado. O governo do Estado está muito entusiasmado com esse projeto. Existem dificuldades, eu conversando com o governo do Estado, falei, olha, deixa... Inclusive a busca de recursos, né? Então, mas o Estado, ele se propõe com os recursos. O Estado vê as dificuldades que a gente tem da questões fundiárias, porque você está fazendo habitação sobre a água, e isso precisa uma autorização do governo federal, que é o proprietário da terra, do SPU, dessa área, né? E isso já está bem adiantado, então o município terá a cessão da área e fará a cessão a quem habitar essa casa. A questão ambiental, de construir habitações sob espelho d'água, é algo também autorizativo, sob o ponto de vista legal no Brasil, algo inédito, né? Essas casas, normalmente construídas, elas não têm uma regularização, uma legalidade sobre isso, e nós estamos buscando também consultoria nesse sentido, né? Então, é um grande desafio. E o DIC da Vila Gilda, ele merece todo esse desafio. Além das palafitas, eu já estou aí com o projeto de construção da primeira policlínica do DIC da Vila Gilda. Foi aquilo que alguns, né, perguntam, o Marcelo colocou bem, poxa, mas você não está perpetuando? Não, você tem que dar condições. É possível, sim, habitar ali no DIC da Vila Gilda. E por que não ter uma policlínica, já que a população do DIC da Vila Gilda acaba indo para a policlínica do Rádio Clube, mais distante, e nós temos que fazer o trabalho do Programa de Saúde da Família para essa população que tanto carece de noções de saneamento básico, carece de uma maior atenção por ser de vulnerabilidade. Então, precisamos, sim, trabalhar mais firmes e com bons propósitos ali, no assentamento das pessoas, e conversei muito com o Caio Amado. O Caio Amado também é um entusiasta desse programa. Ele falou, Rogério, estou junto, vamos fazer junto esse trabalho, vamos replicar para São Vicente. Eu tenho tido uma boa relação com o Caio nesse sentido. Somos cidades vizinhas, como você falou, ali no DIC, entre São Vicente e Santos, tem ali um braço de rio, que ao longo dos anos foi aterrado, né, e que os vizinhos podem até passar, se cumprimentar de tão estreito que ficou. Então, se confunde sim, mas faremos um projeto em cooperação, Santos e São Vicente e Governo do Estado. Olha, o ouvinte Guima mandou assim, parabéns, Patrícia, você tem a ver com São Vicente, se vão dar continuidade da limpeza do DIC, ele gostou da tua pergunta. E depois, sobre o ouvinte que falou que você é petista, o Guima diz assim, o partido da Patrícia é o São Paulo, deixa ela sofrer mais, Patrícia, não liga para tudo. Ele pergunta, você tem regulado a moto voadora? Que a Patrícia é a malévola. Depois do intervalo, o Nicolau Obeide conversa com o prefeito Rogério Santos, e tem pergunta de ouvinte também para o Rogério Santos. Nós vamos começar com a pergunta da Sueli Soares. 7h49. Repita. 7:50. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná, 191. Jovem Pan. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe, com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Centro de Diagnóstico por Imagens. Exames laboratoriais, centro cirúrgico, hospital dia, medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado em medicina está aqui, no novo Centro Médico Unimed Santos. Rua Paraná, 191. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Preciso passar o que está acontecendo. Construtora Miramar e Grupo Mendes. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Nesta quinta-feira, os comentários são da Patrícia Goris, do Nicolau Obeide e do Marcelo Marçaioli, e nós recebemos aqui a visita do prefeito Rogério Santos, que hoje não veio como comentarista, ele veio como prefeito, mas ele é comentarista do jornal desde o início do jornal, em janeiro de 2019. Olha, ouvinte, atenção, o Zé Gotinha agora conta com toda a sua família para reforçar a luta contra a Covid-19. É isso mesmo, o Zé Gotinha está acompanhado da Maria Gotinha, do Gotinha Júnior, da Dona Gotinha e do seu Gotinha. E eles pediram para avisar que a campanha de vacinação continua em todo o Brasil, mas para nossa proteção, todo mundo precisa continuar se cuidando. Por isso, lembre-se de usar máscara ao sair de casa, lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel, além de manter distância segura e os ambientes ventilados. E tem mais, fique atento ao calendário de vacinação na sua cidade. Se for a sua vez, vacine logo e fique esperto para não se esquecer de tomar a segunda dose. Faça como o Zé Gotinha e entre com tudo na luta contra a Covid-19. É assim que a gente vai cuidar das nossas famílias, da nossa renda e do Brasil. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. O benefício é para todos. Brasil unido, pátria vacinada, Ministério da Saúde, Governo Federal. Com a palavra, o Nicolau Obeide. Bom dia, Rogério. Tô com ciúme de você, viu, Paulo? Porque eu estou tentando levar o Rogério no nosso programa já faz tempo. E o Rogério está difícil, viu? Você conseguiu levá-lo aí, olha, você deve ter alguma proteção dele. Hoje eu tô levando a Renata Bravo, já que eu não consigo levar o prefeito, eu levo a vice. Mas o Rogério, eu tenho falado com ele sempre, nós participamos do comitê de prevenção ao Covid, e ele tem sido bem participante nesse comitê e tem falado com os comerciantes. Então, a pergunta que eu poderia falar com o Rogério, eu já sei a resposta, mas tem rodado muito fake news pela cidade, Rogério, e eu gostaria que você falasse sobre fala em lockdown, que você vai fechar de novo o comércio, falam que vai haver novas restrições. E esses fake news eu fico contestando, contesto com as pessoas, mas eu acho que a melhor oportunidade de se falar sobre isso é agora, né, no programa, e mostrar, né, o trabalho que tem sido feito pela Prefeitura de Santos, com a preservação de leitos, a quantidade de leitos que temos. Eu sei que a situação ainda é muito grave no Brasil inteiro, do Covid, o número de mortes muito alto. Muitas cidades do estado de São Paulo estão numa situação muito difícil, como Araraquara, Bebedouro, Ribeirão Preto, que estão em lockdown, inclusive. Então, eu gostaria que você falasse da situação, como é que nós estamos aqui na nossa região. Nicolau, quero ir logo também aí participar do programa do CDL, também é muito gostoso. O horário não ajuda muito, hein? Ainda no expediente, às vezes é complicado, mas eu quero ir sim, tenho um carinho grande aí pelos programas aqui locais aqui da nossa cidade. Nessa semana nós comentamos, Rogério, que a região da Baixada Santista é a única das 17 regiões do estado que estaria na fase laranja, né? Exatamente. É uma conquista de todos nós, né, da Baixada Santista, com muita dificuldade, porque quando a gente fala em conquista, é muito sacrifício, né? Ausência de contato com pessoas queridas, comércios que foram fechados, infelizmente, restrições, mortes, enfim. Foi um esforço conjunto de toda a sociedade, dos prefeitos. Quando foi feito o lockdown, tivemos muitas críticas e tivemos a coragem de manter o posicionamento. Naquele momento, nós estávamos com 95% dos leitos de UTI ocupados, né? Os hospitais particulares começaram eles a fechar, porque não tinha condição de leitos, o público ainda tinha, então nós fizemos o lockdown. Daí, aqueles 13 dias, e não foi um lockdown extremamente puro, né? Porque mantivemos supermercados, padarias abertas, contamos com a colaboração de boa parte da população santista que compreendeu e seguiu as normas, e isso fez com que a gente caísse para 65% de ocupação. Depois, lógico, quando você faz a reabertura, há um novo
crescimento, chegamos a bater os 78%, começamos a ficar preocupados de novo, mas ontem fechamos com 61% de leitos ocupados. Isso é uma grande conquista e eu vejo que foi a nossa região, a população santista, que a grande parte, infelizmente nem todos colaboraram. A vacinação é algo inquestionável, né? Assim como o lockdown baixou os números de Santos. Repito que ninguém em Santos morreu por falta de atendimento. A nossa agonia é que pessoas morressem por falta de atendimento, por falta de ar. É uma morte terrível, é um drama para o enfermo, é um drama para a família, é um drama para a sociedade, e graças a Deus aqui tivemos muitos falecimentos, né? Mas ninguém por falta de atendimento. Isso é uma grande conquista, isso é o que a gente tem de melhor, pelo menos dignidade, né? E a vacina funciona, porque tínhamos a maior extrato da população de pessoas que vinham a óbito, eram pessoas acima de 70%. Nós tínhamos aí praticamente 56%, e hoje essa faixa etária chega a 18%, então, porque já foi vacinado. Acima de 70 anos. Depois nós tivemos uma realidade das pessoas de 50 anos, também já entramos aí na vacinação, já está diminuindo. Hoje a nossa grande preocupação é as pessoas de 40 a 50 anos, que já estamos nesse ritmo de vacinação. Então vamos vencendo as etapas por faixa etária, também tivemos vacinação por alguns profissionais. Então isso dá uma condição que Santos esteja longe hoje. Um exame rápido também, né, Rogério? O exame rápido também foi muito bom, né? O exame nas policlínicas, nós criamos um centro, dentro do Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas, destaco aí o trabalho da doutora Beth, do doutor Marcos Caseiro, que desenvolve um trabalho incrível para aquelas pessoas que têm um risco maior. Essas pessoas são monitoradas diariamente, com oxímetro o tempo todo. Então, o Santos fez um aparato, né? Investiu em atendimento, em novas UTIs, investiu no atendimento logo inicial nas policlínicas, no centro de especialidade, com os exames, com os testes e a vacina. Então, é uma conquista aqui do município, né, para que a gente justamente preservasse as vidas em primeiro lugar e evitasse que novas ondas de lockdown viessem. Eu fico preocupado, porque Campinas também está aí com toque de recolher, São José do Rio Preto também um lockdown, e eu tenho uma convicção que aqui em Santos nós não retornaremos mais a essa situação. O ritmo de vacinação muito adiantado, 50%, com certeza essa semana a gente fecha com 50% da população, o que dá 60% das pessoas vacináveis. Primeira dose, né? Primeira dose. Ainda 22% em segunda dose, e essa discrepância, é lógico, a gente queria todo mundo já com segunda dose, mas fez com que a gente tivesse, que a fila andasse. Quando a gente começou a vacinação aqui no Brasil, nós tínhamos a Coronavac, a única vacina, você tinha que dar aí uma distância entre doses de 28, né? Então você tinha que usar uma dose e a segunda dose logo em seguida. Tanto com a Oxford, né, quanto a Pfizer, existe aí, você tem uma tranquilidade aí de 3 meses, né, de 90 dias. Então essas doses vão sendo usadas para a primeira dose, o que já ajuda e muito a reduzir o número de pessoas que vão a um adoecimento mais grave. Então, eu não acredito, lógico, é uma doença que a gente não conhece direito, é uma doença muito preocupante. Eu, semana passada, fiquei muito triste, soube de um óbito de um bebê de 6 meses, isso é dolorido e assusta, né, porque a gente não imaginava que chegasse a faixas etárias tão novas, né? Então, a cada semana é um desafio, mas hoje eu posso dizer que Santos, a Baixada Santista, está longe do lockdown. Estamos com 61% de vagas de UTI apenas ocupadas. Olha, 8h01, a ouvinte Sueli Soares mandou assim: bom dia, Paulo e comentaristas, bom dia, prefeito Rogério, gostaria de parabenizar o prefeito, tenho visto muitas ações de zeladoria pela cidade.
coisa que há muito nós santistas reclamávamos. Continue assim, temos uma cidade linda que precisa ser cuidada. O ouvinte Nilo Nóbrega, ele faz uma pergunta de leigo. Por que não povoar a área continental da cidade ao invés de tornar permanente algo tão precário como o dique? E o ouvinte Edilson, Rogério, ele toca num ponto que, quando eu pensei que você vinha aqui hoje, o que eu gostaria de perguntar para você? Nunca na minha vida, na minha longuíssima vida, eu vi tanta gente em situação de rua em Santos. É de cortar o coração, né? A gente caminha pela cidade e a gente vê muita gente em situação de rua. Eu nunca vi tanta gente mexendo em lixo. Isso aí está mapeado, isso aí tem uma perspectiva de solução. Como é que a gente vai lidar? Então, tem a Sueli Soares, tem o Nilo Nóbrega e tem essa preocupação do ouvinte Edilson, de Praia Grande, que ele fala assim: nos Estados Unidos o Joe Biden paga o aluguel dos pobres, aqui jogam na rua para favorecer os empresários. Na verdade, em frente à Casa Branca, né, a sede aí da presidência dos Estados Unidos, existe um movimento de pessoas em situação de rua, existe ali um núcleo, e é uma situação que se alastra por todo mundo, né? E é diferente em cada país. Nós temos hoje na Europa um problema causado por guerras e até pela miséria, muitas vezes na África, uma migração de pessoas para países europeus, né? Por conta de fuga, de guerra e, às vezes, miséria. A nossa realidade aqui no Brasil, e a gente tem um levantamento feito em parceria com a Unifesp, apresenta aí mais de 829 pessoas, se não me engano, em situação de rua. São pessoas que a gente sabe o nome, sabe de onde vieram, sabe onde elas ficam, né? Então é um cadastro, mais do que um censo, mas praticamente esse número, e a grande maioria é a questão das drogas, né? Quando você, pelo poder público, e nós temos mais de 300 abrigos, e posso dizer que eles são subutilizados, você não pode obrigar a pessoa a sair da rua. Você estende a mão. Agora, quando você estende a mão para essa pessoa ela tem alguns problemas, normalmente problemas psiquiátricos, problemas com droga, e ela normalmente não aceita essa mão estendida. Porque quando ela vai para um abrigo, lá dentro, ela não pode beber, ela não pode fazer consumo de drogas, né? Ela tem horários, ela tem obrigações, e essa pessoa, ela tem um vício, ela tem uma dificuldade, ela não consegue se livrar desse vício, é muito difícil. Quem vive esse drama na família, ou mesmo o pessoal, sabe o quanto isso é difícil. Então essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de aceitar o tratamento. As equipes da prefeitura, elas fazem a abordagem diariamente, a gente tem um trabalho de envolvimento com a sociedade, o Carlos Mota fez um trabalho muito bacana aqui no início do ano, em que envolveu universidades, pediu apoio da sociedade civil, fizemos capacitação para que as pessoas, que a população entenda essa situação, ajude essas pessoas, até que a população conheça quais são os caminhos. Porque quando essa pessoa aceita um abrigo, ela vai ter todo o acolhimento, documentação, ela vai ter local para alimentação, garantia, ela tem até uma ajuda de custo de um salário mínimo. Ela tem um salário mínimo, com esse salário mínimo, ela é obrigada a fazer um curso, a prefeitura arruma uma ocupação para ela dentro da própria prefeitura, seja na secretaria. Eu tenho um caso muito bonito de uma pessoa que era contabilista, que era um dependente químico, entrou para dentro do abrigo, hoje ele trabalha dessa forma, através desse programa de transferência de renda de um salário mínimo, ele trabalha na Secretaria de Finanças, era um ex-servidor público federal da Universidade Federal de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje ele está recuperado, está dentro do programa, mas é uma luta dia a dia. Então, não Foi droga o problema dele? Droga. Hoje a gente tem um grande problema no Brasil que se chama o crack, né? É uma droga muito rápida, que causa que você fica dependente rapidamente, é uma droga barata,
e que tem um grande impacto social, né? Essas pessoas vivem... Nossa, quando você vai fazer abordagem e a pessoa está num nível de dependência muito alto, você não consegue nem abordar essa pessoa. É muito difícil. E você não pode obrigar essa pessoa a ir para um abrigo. Então é uma política muito difícil, é uma questão mundial, aumentou aqui na nossa cidade, mas aumentou também nas outras. A população em situação de rua, com esse último censo, cadastro da Unifesp, mostrou que em Santos aumentou em 8% nos últimos 4 anos, e em Ribeirão Preto, por exemplo, e a capital de São Paulo, aumentou 30%. Então aumentou muito mais do que aqui em Santos. Santos tem algumas facilidades, a gente tem a caridade das pessoas. Quando você faz a abordagem, e é uma experiência rica, eu mesmo acompanhei o pessoal que faz a abordagem à noite, algumas vezes, e você conversa com as pessoas, existe alegria naquelas pessoas, existe conhecimento, mas existe também essa tristeza. E elas falam, olha, eu às vezes tem noite que eu recebo 3 jantares, não me falta almoço. Então, na verdade, elas têm uma certa comunidade, não falta comida, as pessoas doam, a prefeitura tem o Bom Prato, eles recebem um cartão para alimentação no Bom Prato, então fica muito difícil. Em relação à área continental, é uma grande área de preservação ambiental, ainda há dificuldades, porque não temos uma ligação direta de Santos com Santos, falam da ponte, falam do túnel, a população que vive na área continental tem dificuldade de acesso aqui para a cidade de Santos, e há limites ambientais, e ainda é uma área preservada. Aquela área do dique da Vila Gilda, antigamente, era uma área de preservação, na lei está como área de preservação, mas hoje está degradada. Aterros, lixo, e ela é possível de ser revitalizada, e o homem, a pessoa, a comunidade conviver em harmonia com a natureza. É possível sim, e a gente tem que ter esse desafio. A ideia é o morador permanecer ali e a área ser recuperada ambientalmente. Exato. Que é o que a gente precisa, porque essas pessoas, elas gravitam em torno da nossa vida, elas trabalham conosco, elas frequentam os mesmos lugares, os mesmos transportes, eles estão na nossa vida. Tem gente que acha, mas isso está longe da minha realidade. Não está não. Não está não. O nosso funcionário, o nosso companheiro, o nosso irmão de cidadania na cidade está junto. A gente precisa pensar muito nessas áreas degradadas. Muito obrigado aí pelo prefeito e pela dedicação nesse projeto que é extremamente importante. Rogério, nós estamos já estourando o tempo, 8h08, quase 8h09. Que recado que você quer dar no final aí para o ouvinte da Jovem Pan Santos, para o ouvinte da Jovem Pan? Olha, é o momento da gente fazer algumas reflexões, o porquê que a natureza, porquê que a vida, porque Deus, cada um chama de um jeito, está nos dando esse momento. É um momento difícil, é um momento que muitas pessoas ainda não aceitam como uma verdade, é um momento de uma tragédia humana, fica marcada na história, nós estamos vivendo um momento histórico impactante, que com certeza estará nos livros da história da humanidade, mas alguma coisa precisa ser refletida nesse sentido, né? Por que dessa tragédia humana, né? Justamente atacando aquilo que a gente mais preserva e nos diferencia, o convívio social. É o que faz, o convívio social que faz o ser humano ir para frente. Então é um momento que a gente tem que refletir do comportamento, do consumo, a maneira como olhar o próximo, a responsabilidade com o próximo, a tolerância, né? E principalmente o sentimento de cidadania. Muita gente fala hoje cidadania, patriotismo. Cidadania é muito mais, e patriotismo é muito mais do que gostar de uma bandeira. É gostar do próximo, é gostar do teu vizinho, é gostar de quem vive na tua cidade, é gostar de todos os brasileiros da mesma forma, é lutar pela vida, é lutar pela liberdade. É essa sensação que a gente tem que ter, e é um momento difícil que a humanidade vivia, de globalização, e trouxe essa grande transformação, que eu acho que é para um pouco nós, habitantes do planeta Terra, pararmos um pouco para pensar o que nós estamos fazendo com a natureza, com o planeta, mas principalmente com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com a nossa família, com nossos amigos, e com aquelas pessoas que a gente ainda não conhece, mas que vamos conhecer. A vida é o principal patrimônio de todos, e precisamos mudar e muito o comportamento para que a Terra continue linda,
do jeito que ela ainda é. 8h11, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve comentários do Marcelo Marçaioli, da Patrícia Gorist e do Nicolau Obeide. Teve a participação especial aqui do prefeito Rogério Santos, que veio acompanhado da Raíza. Teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio, preocupado com o Corinthians hoje, né, Paulo? Corinthians e esporte, não é? Tá suave. Hoje tá suave. Olha. A Patrícia está mais preocupada com o São Paulo e o Rogério, quando o Flamengo perdeu do Bragantino, já andou mais preocupado também. Assim como nós santistas, né? Como começamos muito mal o Campeonato Brasileiro, mas no domingo nos recuperamos em cima do São Paulo. O Santos será que vai recuperar o Grêmio hoje, Paulo? Hoje o Grêmio é o último colocado. 3 jogos, 3 derrotas. O Grêmio, lanterna do campeonato. Às 9h30 da noite. O Santos gosta de ressuscitar mortos. Mas não recuperou o São Paulo domingo, né? É verdade. Espero que ganhe hoje. O momento, como disse o prefeito Rogério, que a gente vive, que a humanidade vive, é um momento muito difícil. Mas vamos terminar com a esperança do caso que ele mesmo contou, né? De um viciado em drogas que veio de Santa Catarina, era um servidor federal de uma universidade, se recuperou nos programas da Prefeitura de Santos e hoje trabalha na Secretaria de Finanças. Vamos terminar o programa com a esperança desse caso que ele citou. Para você ouvinte, até amanhã nesse mesmo... Bom, primeiro lembrar que tivemos audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã e uma ótima quinta-feira para você que você merece. Abraço a todos aí. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Unimed Santos, com novo e moderno centro médico na Rua Paraná 191. Jovem Pan. Direto da redação Jovem